boa noite, que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua paz. Vamos trazer aqui para vocês hoje noções do que seja o Espiritismo, a doutrina espírita, e vamos tentar fazer um resumo que não é da nossa lavra, né? Nós buscamos aí informes divulgados nas redes sociais pela Federação Espírita Brasileira e também pelo jornal Correio Espírita, tá? Fizemos uma junção desses informes a respeito da doutrina e vamos trazer para vocês aqui noções rápidas para que você tenha uma ideia mais ou menos do que seja o Espiritismo, tá? Então nós começamos dizendo que a doutrina espírita é de natureza tríplice, pois ela abrange princípios filosóficos, científicos e religiosos ou morais. Daí, Allan Kardec afirmar que, abre aspas, viu? O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência, né, a sua prática consiste nas relações que se pode estabelecer entre nós e os espíritos. E como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações com o mundo espiritual, tá? Buscando outra referência na nossa orientação a respeito do que seja o Espiritismo, nós vamos lá no livro Consolador, Psicografia de Chico Xavier, quando Emmanuel diz, o Espírito Emmanuel diz, que o Espiritismo pode ser comparado a um triângulo de forças espirituais, tá? Ou seja, a ciência e a filosofia, na base desse triângulo, vinculam o Espiritismo à Terra, tá? Nesse simbolismo. Porém, nas palavras de Emmanuel, a religião é o ângulo divino que liga o Espiritismo aos céus, tá? Na obra O que é o Espiritismo, Allan Kardec, enriquecendo mais aí a nossa explanação, ele diz que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem, do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Fecha aspas aí. No entanto, tendo em vista que comumente surgem informações que relacionam a doutrina espírita, o espiritismo, com as atividades, com todo o respeito que devamos a essas ciências, né? Mas que vinculam o espiritismo às atividades de jogos de tarô, de cartas, da quiromancias, né? E outras práticas aí místicas, né? A Federação Espírita Brasileira, ela se viu com a oportunidade de trazer o esclarecimento do que seja realmente o Espiritismo e publicou, no passado, um informe bastante interessante. Ela elencou alguns tópicos, né, onde ela diz que toda prática espírita é gratuita, conforme a orientação do Evangelho, que diz o quê? Dai de graça o que de graça recebestes. Ela informa também que a prática espírita é realizada com simplicidade, sem nenhum culto exterior, dentro do princípio cristão de que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. O Espiritismo não tem sacerdotes e não adota e nem usa em suas reuniões e em suas práticas, né, altares, imagens, andores, velas, procissões,
sacramentos, concessões de indulgências, paramentos, bebidas alcoólicas ou alucinógenas. Não utiliza incensos, fumo, talismãs, amuletos, horóscopos, cartomancia, roupas ou vestes especiais, pirâmides, cristais ou qualquer outros objetos, né, rituais ou formas de culto exterior, tá? O espiritismo não impõe os seus princípios, aliás, ele convida os interessados em conhecê-lo a submeterem os seus ensinos ao crivo da razão e da lógica antes de aceitá-los. E a mediunidade? Bom, a mediunidade, como muita gente ouve falar, né, é uma faculdade orgânica, que está no corpo, que permite a comunicação dos espíritos com os homens, né, e que muitas pessoas trazem consigo ao nascer, independente da sua religião, da diretriz doutrinária de vida que essas pessoas adotem, né? A prática da mediunidade na doutrina espírita, note bem, só é aquela que é exercida com base nos princípios da doutrina espírita e dentro da moral cristã ensinada por Jesus, tá? O espiritismo, ele respeita todas as religiões e doutrinas, tá? Ele valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha, né, junto com outros movimentos pela confraternização e pela paz entre todos os povos, entre todos os homens, independentemente de que, da sua raça, da sua cor, da sua nacionalidade, da sua crença, do seu nível cultural ou social. O espiritismo, ele reconhece ainda que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E o espiritismo tem princípios básicos? Sim. Imagine aí um edifício de 5 andares, sustentado por 5 colunas. Então, existem 5 colunas, vamos dizer assim para que você entenda, que sustentam o edifício doutrinário do espiritismo. A existência de Deus, olha as 5 colunas. A imortalidade da alma, a pluralidade das existências ou reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, que relata que para nós espíritas não há vida só na Terra, e finalmente o princípio da comunicabilidade dos espíritos. O primeiro, que relata a existência de Deus, explica que Deus existe, para nós, né? Lógico. Ele é a origem e o fim de tudo. É o Criador, a causa primeira e primária de todas as coisas, a suprema perfeição, com todos os atributos que a nossa imaginação lhe possa atribuir e muito mais, né? O segundo princípio da imortalidade da alma esclarece que antes de seres humanos, filhos de nossos pais, somos, na verdade, espíritos imortais, filhos de Deus, né? O espírito, para nós, é o princípio inteligente do universo, criado por Deus, simples e ignorante, tá? Para quê? Para evoluir, realizar-se individualmente pelos seus próprios esforços. Na condição de espíritos, né? Nós já existíamos antes de nascermos e continuaremos a existir depois da morte do corpo. Quando o espírito está na vida do corpo, dizemos, nós espíritas, que é um espírito encarnado. Quando nasce para este mundo, dizemos que reencarnou. Quando morre, que desencarnou. E na condição de desencarnado, ele volta ao plano espiritual, ou mundo espiritual, ou espiritualidade, como queira,
de onde ele veio ao nascer. Os espíritos são, enfim, pessoas desencarnadas que presentemente estão na pátria espiritual. O terceiro princípio básico dessa nossa breve explicação é a pluralidade das existências ou reencarnação, né? Para nós, como dissemos aí no tópico anterior, os espíritos foram criados simples e ignorantes, né? O espírito é quem decide e cria o seu próprio destino. Para isso, ele é dotado de livre-arbítrio, né? Ou seja, da capacidade de escolher entre o bem e o mal. Desse modo, o espírito tem possibilidade de se desenvolver, de evolucionar, de aperfeiçoar-se, de tornar-se cada vez melhor, mais perfeito, assim como o aluno na escola passando de uma série para outra, né, através dos diversos cursos. Essa evolução espiritual requer aprendizado, né? E o espírito só pode alcançá-la encarnando no mundo e desencarnando quantas vezes necessárias, né? Para quê? Para adquirir mais conhecimento através das múltiplas experiências reencarnatórias, né? Ainda falando da reencarnação, ela permite que vivamos inúmeras existências no mundo, adquirindo novas experiências para que nos tornemos melhores, não só intelectualmente, mas sobretudo moralmente, aproximando-nos com isso cada vez mais do que estabelecem as leis de Deus. A reencarnação, dessa forma, é uma oportunidade de reeducação, de reparação, né, de nossos erros, mas também de devotarmos nossos esforços pelo bem dos outros, né, apressando com isso a nossa evolução espiritual. A pluralidade dos mundos habitados, né, que é outro princípio, diz para nós, no ímã da alma, que nem todas as encarnações se verificam na Terra. Existem mundos superiores e mundos inferiores ao nosso. Quando evoluirmos, poderemos renascer num planeta de ordem elevada, já que a Terra é um planeta de provas e expiações. O universo, para nós espíritas, é a casa do Pai, que há muitas moradas, conforme disse Jesus no seu Evangelho. E o planeta Terra é um mundo de categoria moral inferior, né? Haja vista aí o panorama lamentável em que se encontra a humanidade. Está aí a pandemia do Covid-19 que vem confirmar o que a gente está aqui falando em relação ao grau de inferioridade do nosso planeta, né? Contudo, a Terra está sujeita a se transformar num mundo de regeneração quando, para isso, os homens se decidirem a praticar o bem e o sentimento de fraternidade reinar entre eles. No Livro dos Espíritos, né, que é o primeiro livro da codificação de Allan Kardec, na questão 55, ela explica o seguinte, abre aspas, Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só haja vida no planeta que habitamos é duvidar da sabedoria de Deus, ou então dizer que Deus fez coisa inútil, né? Bem, é certo dizer que a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista, como dizem os Espíritos. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser o único planeta habitado, com exclusão aí de tantos milhares e milhões de mundos semelhantes. Enfim, a comunicabilidade dos espíritos, né, que é outro princípio que nos explica que os espíritos são seres humanos desencarnados, né?
Eles são o que eram quando vivos, bons ou maus, sérios ou brincalhões, trabalhadores ou preguiçosos, cultos ou medíocres, verdadeiros ou mentirosos, né? Os espíritos estão por toda parte, nunca estão, vamos dizer assim, ociosos, né? Eles têm suas ocupações, como nós, os encarnados, temos as nossas ocupações. Até o preguiçoso tem alguma ocupação, e no mundo espiritual é a mesma coisa, tá? Não há um lugar determinado para os espíritos, portanto, nós não cremos no céu nem no inferno. Céu e inferno para nós, espíritos, é um estado de consciência. Então, não há um lugar determinado para os espíritos. Geralmente, os mais imperfeitos estão junto de nós, atraídos pela materialidade ao qual ainda estamos vinculados e pela similaridade de sentimentos com os quais nos afinizamos, né? Nós não os vemos, pois eles se encontram em outra dimensão diferente da nossa, mas eles podem nos ver e até conhecer os nossos pensamentos, agem sobre nós, mas essa ação é quase que restrita ao nosso pensamento, porque eles não conseguem agir diretamente sobre a matéria, né? Para isso, eles precisam de pessoas, né, que lhes ofereçam recursos especiais, a que nós chamamos de médium, tá? Bom, enfim, estudemos a doutrina espírita para que possamos entender o porquê da dor, do sofrimento, o que estamos a fazer na Terra, para onde vamos, por que sofremos, por que desse momento tão doloroso no planeta Terra. Estude as obras de Allan Kardec e compreenda melhor o porquê do ser, do destino e da dor. E lembramos sempre que na doutrina espírita, Jesus é o nosso modelo e é o nosso guia. E Allan Kardec é a base fundamental para que entendamos o porquê de todas essas coisas que trouxemos para você na noite de hoje. Esperamos que tenhamos sido útil. Estude a doutrina espírita e em outra oportunidade estaremos aqui de novo com outro tema esclarecedor para que entendamos a vida, entendamos a nós mesmos. Que Deus nos abençoe.